Sim? É. Tá gravando. O tema é defender os exploradores de cavernas, não só porque foi nos delegado esse tema. Tá faltando alguém? Beto. Roberto, né? Não tá faltando ninguém. Nosso tema é defender eles, e isso não vai ser feito só porque foi dito pra gente defender eles, é porque todos acreditamos piamente na sua inocência, no caso. E daí nós vamos defender perante ao positivismo, que é o único jeito que tem de alguém achar alguma coisa de culpa neles. É só no positivismo, porque pelo naturalismo não tem como achar nenhuma culpa neles. Então nós vamos defender pelo positivismo e pelo naturalismo também. Bom, boa noite a todos. Eu vou ficar com uma parte antes dos exploradores entrarem na caverna e durante a caverna. E para que vocês possam entender, né, o meu pensamento, eu quero convidar vocês a viajarem no imaginário. E se levar lá para o passado e se colocar no lugar daqueles homens, né? A gente não sabe ao certo qual era a idade deles, só sei que Roger era o mais velho, né? E a gente não sabe se eles eram casados, se eram pai de famílias, mas pela minha concepção, aqueles homens, todos eles tinham uma família para tratar, uma família para cuidar, né? Tinha um filho para levar leite, uma esposa para dar as roupas, pagar o cabeleireiro, né? Então, e dar gasto, essas coisas. E o cara tem que trabalhar bastante para manter, né? E eles não estavam ali naquela caverna para fazer um passeio, não. Eles estavam ali porque eles acreditavam que a pesquisa que eles estavam fazendo ia mudar a ciência na qual eles estudavam, né? E eles entraram na caverna, não sei o dia, não sei a hora, só sei que entraram. E quando estavam ali fazendo a sua pesquisa, houve um desmoronamento de terras e onde se fechou a entrada da caverna. Acredito que eles ficaram desesperados, né? Sabendo que tinham alimentos, suprimentos para poucos dias, né? Se não me engano eram 21 dias só que eles tinham de suprimento. Onde num certo dia, um dos exploradores, que era o Roger, lembrou que ele tinha um rádio comunicador na bolsa dele e fez contato com a população, né, com a sociedade, onde tinha juiz, tinha padre, tinha pastores, tinha médicos. E ele se comunicou, falou com o médico, perguntou se se eles conseguiriam viver com carne humana, né? O médico só falou que conseguiam, tirando o mau gosto, eles conseguiam. Onde depois eles fecharam um contrato e ninguém, todo mundo, os juízes, os doutores da lei, os advogados, sabiam que eles iam fechar esse contrato. E ninguém se opôs, ninguém falou nada. Então o Estado se opôs a dar um auxílio para eles, né? Podiam dar um conselho para eles eles mesmos cortar uma parte do seu corpo e eles mesmos se alimentar do seu próprio corpo. Mas ninguém falou nada. E os dias foram passando, aqueles homens estavam entrando em estágio de vertigem. Acredito eu que já estamos tendo até anomalias, né? Estão tendo alucinações. E a pessoa, eu pelo menos quando fico com fome, fico imaginando coisas que não tem nada a ver. E os dias foram passando até que fizeram o contrato e cometeram aquele ato, né? Mataram o Roger e se alimentaram de sua própria carne. Aí você pensa, né? Eu estava pensando em casa esses dias, né? E vendo, né? Tentando imaginar essa cena, né? Desenhei na minha mente, tentei imaginar. Imagina você comendo uma carne humana, uma coisa que deve ser horrível, crua, e tomando da sua própria urina, né? Então é uma coisa muito horrível de se imaginar. Eles devem ter passado por um estado lá desumano. E eu, pela minha concepção, acho que não tem pena maior do que essa, né? Você ter que comer carne humana e tomar da sua própria urina para poder sobreviver. Então, eu acho que não tinham pena para eles. Eles não tinham que ser... Eles foram para a forca, né? Mas trazer para os dias de hoje, aqueles homens iam para dentro de uma cadeia, né?
onde tem homicidas, onde tem traficantes, sendo que eles não eram nada disso, né? Eles eram trabalhadores que estavam ali para levar o sustento para sua casa, né? Para os seus filhos. E infelizmente aconteceu isso, que é um caso, como disse o professor que a gente fez a pesquisa, é um caso em 1 milhão, né? Bem difícil de acontecer, onde não há lei, não há leis, não há artigos no Código Civil, no Código Penal, que detenha a sanção para este caso. Então é por isso que eu sou totalmente a favor da absolvição deles. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. Boa noite, gente. Antes de começar a nossa defesa também, eu gostaria de apresentar aqui um laudo técnico, né, elaborado por médicos sobre o limite do corpo humano. Aqui diz nesse laudo que o ser humano, se ele perder 2,5% da sua água no seu corpo, ele já começa a perder 25% da sua capacidade, sua eficiência. Decorrência disso, um homem de 80 quilos, por exemplo, se ele perder 2 litros de água, ele já começa a sofrer danos à sua saúde, ele já começa a sofrer desidratação, né, porque o recomendado por médicos é que um ser humano consuma 1 litro de água por dia, né? Então eles estavam aí vários dias sem beber água, bebendo a própria urina, e isso gera uma desidratação. O que acontece? O sangue engrossa, o coração bate mais rápido, a circulação fica menos eficiente, há menos oxigenação no corpo, entendeu? E no caso, o corpo precisa de mais água. Aí a boca seca, a mucosa seca, os narizes, isso gera rachaduras, os olhos ficam sem lubrificação. E até o 5º dia, a pessoa entra em choque, estado de choque, certo? Aí a pele fica em tons azulados, muito fria, consequência da perda da pressão sanguínea. O que acontece? A decorrência disso, acontece o desequilíbrio eletrolítico, né? É um grave fator enfrentado por pessoas desidratadas. A consequência disso são contrações, fraqueza, espasmos musculares, câimbras, confusão mental, arritmia, entre outros. É possível que pessoas antes completamente saudáveis apreciem as alucinações e confusão mental. O que acontece, pessoal? Eu trouxe esse daqui para vocês entenderem um pouco melhor como que é o ser humano, entendeu? Porque a situação que esse povo se encontrava dentro dessa caverna era... Eles não tinham condições algumas, entendeu? Eles não tinham como sobreviver daquela forma. Aí, beleza. Aqui fala, né, dado médico, no laudo médico, que eles passam por confusão mental, entendeu? Eles têm delírios, né? E diante do nosso Código Civil, eu acredito que dá para se encaixar perfeitamente aqui o artigo 4, né, considerando essas pessoas como relativamente incapazes. Em que pese o positivismo, muitas pessoas defendendo o positivismo, eu acredito que você tem que se embasar no naturalismo, entendeu? Porque assim, o positivismo é o quê? São leis escritas, entendeu? E de acordo com coisas que são previsíveis. Um assassinato em legítima defesa, é uma coisa previsível. Essa situação que aconteceu aí é um caso atípico, né? É um caso assim que ninguém prevê, não tem como fundamentar uma lei baseada no que aconteceu, entendeu? Esses exploradores de cavernas não são criminosos, entendeu? Eles são pessoas normais, pais de família, entendeu? E o que aconteceu lá dentro não corre risco para a sociedade, entendeu? Então eu acredito que a gente tem que entender o lado deles, entendeu? Entender o psicológico deles, a necessidade, e eles fizeram um acordo, certo? Eles fizeram um acordo lá dentro, e a partir desse acordo, infelizmente, né, o Roger, no momento lá, ele não quis participar, sabe? Mas mesmo assim, eu me coloquei no lugar deles, né? Até certo momento eu concordei realmente eles serem condenados, mas eu pensei melhor, fui mais a fundo, né? Porque em momento algum fala que eles são amigos, porque eu imaginei se fossem meus amigos na caverna. Eu pensei, não vou matar ninguém, entendeu? Se fosse algum familiar, eu não ia. Mas aí eles são membros da Associação de
logia, né? Ou seja, eles são membros, eles não são amigos, entendeu? E devido a essa situação toda, eu sei que esse acordo, ele foi um acordo firmado, entendeu? E baseado nisso, né, nessa confusão mental, eu sei que dá para encaixar perfeitamente nesse Código Civil do artigo 4, né, que eles são relativamente incapazes. E não só isso, mas também como outro artigo do Código Penal, conforme o Luiz vai passar agora para vocês. Então, boa noite para vocês. Primeiro eu vou falar para vocês que eu vou defender o direito positivo na época de hoje. Esse vai ser englobado aqui. O direito penal. Vou citar 3 artigos para vocês. São o artigo 121, que é o não matar, o artigo 25, que é a legítima defesa, e o artigo 24, que é o estado de necessidade. Começar a matar alguém. A lei prescreve ser crime matar uma pessoa, mas também temos que levar em consideração o que aconteceu lá. Foi como eu posso dizer, eles mataram por... Estavam num lugar fora da sociedade, lugar isolado, digamos, as leis que eles fizeram lá, que eles se organizaram, valeriam para eles, como posso dizer, num direito natural para eles. Foi uma coisa deles mesmo. O artigo 25. Entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, ao direito seu ou aos outros. Digamos que foi legítima defesa, eles mataram o código. Mesmo que entre nesse aspecto de não matar e tal. Eles mataram para se proteger, para salvar alguém, seguindo o acordo deles. Artigo 24. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Quem não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Vamos lá. Na situação que esses coitados estavam, situação de total decadência, como o Jonah citou, estavam passando fome, estavam, digamos, bebendo urina, respirando aquele ar todo poluído, digamos, cheio de poeira dentro daquela caverna. Eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? Como vocês reagiriam? Situação, vocês não fariam o mesmo que eles, não firmariam contratos, não procurariam alguma forma de sobrevivência, tentariam de toda forma. Como o Lucas falou, esse é um caso atípico, é uma coisa que nunca vai acontecer, é uma coisa que a nossa jurisprudência nunca vai conseguir julgar. É algo fora do normal, fora do comum. Vou passar um vídeo aqui que, para a gente se informar melhor, a gente foi procurar um professor. Daí indicaram, o melhor professor da faculdade indicaram a Marcela, mas a Marcela tem que ser imparcial. Então nós fomos no segundo melhor professor da faculdade, o professor Maurício Toledo. Ele também trabalha esse tema aqui. Eu vou botar aqui se der para ver alguma coisa, mas o importante é o tiver como Você hora sabia com que ele. ele é professor? Sim. Fomos atrás dele e entrevistamos ele certinho. Sobre o caso dos exploradores mesmo. Qual é o bem maior que se protegido, bem maior em vida, sem dúvida nenhuma, mas há uma necessidade de segurar a vida, o maior número de pessoas possível. Então, o que justificaria por ter matado um, condenar 4 pessoas por causa disso? Então, se o não matar é tão válido assim, um policial em legítima defesa não pode matar também, porque também é uma vida. É um criminoso, é um ladrão, mas também é uma vida. E a lei, quando você quiser aplicar o Código Penal, você aplique por completo. Ele também tem ali no Código Penal que por estado de necessidade pode se matar. Por estado de legítima defesa pode. O Código Penal não é resumido apenas ao artigo 121. O Código Penal é um código completo. O Código Civil é um código completo. Então não pode acrescentar apenas uma lei. O direito natural. O que é o direito natural? Todos sabemos que é aquele íntimo ligado ao homem. É o que o homem presume por certo. O que o homem acha necessário ser feito. Lá é inevitável inevitável e com toda certeza eles estavam presentes desse direito natural.
porque tentaram contato lá fora, teve a omissão, todo mundo podia ajudar eles lá fora, poderia falar para eles não cometerem esse crime, e não fizeram. O que entendemos pelo o momento em que entraram no estado natural? Eles entraram na caverna, nós entendemos que não estavam no estado natural ainda. Por quê? Porque eles ainda tinham uma forma de ter um contato lá fora. Até o momento em que o rádio ficou sem bateria, eles tinham uma forma de se respaldar em alguma coisa ali. Eles perguntaram se poderia matar, perguntaram se poderia comer a carne, e não foi nada respeitado, não foi nada respondido. E daí, a hora que esse rádio se calou, eles entraram no estado natural, porque ali eles tinham que fazer as leis dele, porque o Estado não respaldou eles. O Estado não deu o devido cuidado, falando que se eles matassem, eles iam ser culpados. O Estado se omitiu. E na omissão do Estado, nós temos que criar o nosso próprio ambiente. Eles criaram um pacto válido entre eles. Vejam vocês que esse pacto poderia ser criado de uma forma diferente. O Roger, quando ele estava lá dentro, ele foi delegado como o líder lá de dentro. Porque quando estamos num ambiente, como o ambiente da sala, o líder é a professora que detém o maior conhecimento aqui. E lá, por algum motivo, não sei se por ele ter o maior discernimento lá dentro, por ele ter mais idade, ele foi designado líder lá dentro. Então esse contato foi tão válido que ele poderia ter, para levar algum tipo de vantagem, se ele não estivesse pensando no bem maior, se o Roger não estivesse pensando no bem maior, ele poderia ter proposto uma queda de braço. Mas lá tinha gente debilitada, tinha gente que não ia conseguir, tinha gente que já era mais forte fisicamente. Então isso não seria coerente lá. Poderia fazer um concurso de charada lá, de alguma pergunta assim, mas lá também o estado de todo mundo não era o mesmo. Tinha gente que tinha discernimento bem reduzido lá. Então ele criou nesse pacto uma forma imparcial, que foi no sorteio, na sorte. E a coisa mais ligada ao naturalismo é a sorte, que não foi manipulada. Até no momento que ele se omitiu de jogar os dados, ele não se omitiu de participar do contrato, ele se omitiu de rolar os dados. Então até esse momento, perguntaram se havia alguma obstrução no rolar os dados que poderia tender para algum dos lados. Ele não se manifestou, falou que não tinha nenhum problema. Rolaram os dados e foi isso que aconteceu. Não teria outro meio. Não teria outro meio. Pode falar de cortar uma parte do corpo, isso daí é completamente errôneo. Isso daí você vai cortar uma parte do seu corpo, você vai gerar uma cicatriz, você vai gerar um ferimento no seu corpo, e você vai estar dispondo do nutriente que seu corpo já tem. Esse nutriente seu corpo já tem. Você vai comer eles, esse nutriente seu corpo já tem. E eles já estavam tão debilitados naquele momento que qualquer ferimento que eles criassem, ele só ia agravar a sua situação lá dentro. No laudo aqui fala que 30%, né, do sangue que a gente perde, a gente já pode acabar entrando em óbito. Por isso que a automutilação não foi uma opção válida. Boa noite, senhoras e senhores. Apresentamos aqui para vocês causas, defesas, e chegamos até um consenso que a vida é o maior bem, a causa maior de tudo isso é a vida, é você ter a vida. Podendo o homem, na sua consciência, ter a sua maldade para com o outro homem, fica a critério de vocês pensarem, serem dignos do seu próprio julgamento. Mas é relevante. Talvez tenha acontecido isso mesmo. Mas estamos aqui em favor da vida. As pessoas que estavam lá fora estavam esperando eles. Se fosse um de vocês, fica aqui um ponto de interrogação. O que você faria no lugar dele? Pense nisso. Apresentamos para vocês algo que poderia ter sido apresentado lá atrás, mas eles não tiveram essa oportunidade. Hoje nós temos tecnologia, temos tudo. Mas uma história, fictício, fatalidade, verdade. Pense nisso. A vida é o nosso maior bem.
Essa é a conclusão que nós chegamos. A vida. Boa noite, muito obrigado.